Aleluia, aleluia. Tu és poderoso, Jesus. Aleluia. Graça e paz, boa noite. Estão felizes ou não estão? Glória a Deus. Que presença maravilhosa, não é verdade? Abra comigo, por favor, Isaías 44. Isaías de número 44. Isaías 44. Mas que hoje eu estou com a NVI, tá? Glória a Deus. Deus é bom. Quando os meninos estavam louvando ali, Deus me deu essa palavra. E eu creio que assim está acontecendo. Diz assim a palavra do Senhor: mas escuta agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Repete comigo assim: Deus vai me ajudar. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos, e um dirá: pertenço ao Senhor, e outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, e ainda outro escreverá em sua mão do Senhor, e tomará para si o nome de Israel. Repete comigo assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há uma palavra que você acabou de liberar que vai ser profética na sua vida. Eu tenho certeza disso, irmão. Irmãos, aquele a quem Deus formou, aquele a quem Deus escolheu, aquele a quem Deus, desde o ventre da sua mãe, lhe formou da forma dele, o Senhor diz que vai ajudar. Irmãos, nós somos filhos de Deus, amém? E Deus é o nosso dono. Foi o Senhor que nos formou, foi o Senhor que nos criou. E o fundador de todas as coisas está dizendo aqui no Salmo 44 que Ele vai ajudar. Só que a ajuda de Deus aqui, primeiro, Deus Ele manda para que o seu povo, para que a sua descendência, para que a sua geração não tenha medo. Porque a ajuda de Deus, irmão, é derramar sobre terra sedenta. A ajuda de Deus é derramar água sobre terra sedenta. E geralmente, irmão, terra sedenta é uma terra que precisa da água. Quem não precisa de água, não precisa de se encharcar dela. Mas toda terra que é sedenta, toda terra que está seca, Deus está dizendo: eu vou derramar da minha água e torrentes nessa terra. Aqui Deus está dizendo: eu vou derramar do meu espírito. A ajuda de Deus, irmão, nós já temos, mas é somente para aquele que é sedento e que tem sede do Espírito Santo de Deus. Não existe, meu irmão, na terra
aquele que tem a sede e fome de Deus, que não é saciado pela presença do Senhor. Não existe na terra, irmãos, aqueles que têm vontade de buscar a Deus, aqueles que são dependentes do Espírito Santo de Deus, e esse Deus não derramar o seu Espírito sobre ele. E assim as bênçãos do Senhor cairão sobre vocês. As bênçãos do Senhor cairão sobre a sua descendência. As bênçãos de Deus, irmão, não pode parar em vocês. Tiago diz que a gente não recebe de Deus porque a gente não sabe pedir. Quando ele escreve a sua carta, Tiago está dizendo: vocês pedem para os seus próprios deleites, irmão. O que Deus tem para nós, não para em nós, desce sobre a nossa descendência. Não é somente você que vai ser abençoado, mas é os seus filhos que vão ser abençoados, os filhos dos seus filhos vão ser abençoados, a geração que virá através dos seus filhos serão abençoados, porque essa é a promessa do Senhor para aqueles que têm fome e sede de Deus. Deus, Ele derrama do teu Espírito a tua graça, mas somente para aqueles que têm na sua mão escrito, é do Senhor. Aqueles que enchem a sua boca e dizem: eu pertenço ao Senhor. Aqueles que estão na sua cara escancarado: eu sirvo ao Senhor. Tem uma palavra que Deus está derramando sobre vidas aqui nessa noite. Irmãos, as suas lágrimas, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Há uma ajuda de Deus que o Senhor está derramando sobre vidas aqui, e você vai cantar o hino da vitória. Há uma presença gloriosa que irá descer, meu irmão, para aqueles que têm fome e sede de Deus. A sua sede, a sua fome vai ser saciada, irmão. A sua sede, a sua fome vai ser saciada, irmão. Só você não pode parar e desistir de buscar verdadeiramente a presença de Deus. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe, meu irmão, aonde está o nosso coração. Deus conhece você, Deus me conhece. Enquanto eu estava aqui louvando com os irmãos, Deus estava dizendo assim: eu estou derramando do meu rio, da minha água, da minha presença. Pessoas aqui que entraram aqui talvez ansiosas, angustiadas, pessoas que estavam em momentos de aflições. O Senhor está dizendo assim: eu sou o Deus da cura. Eu sou o Deus que vai tocar em vocês. Não tenham medo. Não tenham medo. Qual que é o medo que está acompanhando você? Qual que é a preocupação que está no seu coração? O que está afligindo a sua alma? Deus está dizendo: eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Feche os teus olhos por um minuto. Léo, canta de novo. Temer por quê? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Faz assim com as suas mãos, com seus olhos da fé. Faz assim com as suas mãos, com seus olhos da fé. Com a sua mão direita. Com a sua mão direita. O Senhor é o Deus que te ajuda. O Senhor é o Deus que não vai te deixar cair. Se aproxime do Senhor e Deus se aproximará de vocês. Deus está pegando a mão de muitas pessoas aqui nessa noite e está dizendo: essa dor, essa luta só é passageira. Essa luta e essa dor é passageira. Deus está chegando com a providência que você precisa. Foi o Senhor que te escolheu, Ele não abandonou ninguém. Foi o Senhor que te formou. Foi o Senhor que colocou dentro da sua mão. Foi o Senhor que confiou em você aquilo que você carrega. O Senhor abate os soberbos. O Senhor abate os presunçosos. O Senhor abate os mentirosos. O Senhor abate todos aqueles que virão
contra aqueles que estão na presença de Deus. Deus está dizendo: para que você está com medo? Se é o Senhor que te guarda e que sempre te guardou. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade aqui nessa noite. O Senhor tem liberdade aqui nessa noite, ó Pai, em nome santo do Senhor. O Senhor tem liberdade aqui nessa noite, ó Pai, querido Deus, em nome santo do Senhor. Satanás não tem autoridade para roubar nada dos seus filhos, ó Pai. Satanás não tem autoridade para destruir nada dos teus filhos, ó Pai. Satanás não tem autoridade para tocar no filho dos seus filhos, Senhor Deus. Satanás não tem autoridade para entrar no lar agora, em nome santo do Senhor Deus. É o Senhor que está, meu Pai, querido Deus, se levantando agora em favor dos teus, ó Pai. Quebra agora, Senhor Jesus Cristo, em nome santo do Senhor. Quebra agora, Espírito Santo de Deus, agora todas as correntes do inferno, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, em nome santo do Senhor, o Senhor é o Deus da providência, o Senhor é o Deus da libertação, em nome de Jesus, ó Pai, em nome santo do Senhor. A chave que essa mulher precisa, a porta que essa mulher precisa, o Senhor vai abrir agora, hoje, essa porta, e o homem, ninguém tem poder para fechá-la. Urebabassou de Candarai. Sim, Espírito Santo de Deus. Entregue toda a sua ansiedade aos pés de Jesus. É diante da presença do Senhor que você tem que entregar. Entrega agora, o Senhor está dizendo: entrega. Ele sabe como trabalhar, entrega. Entrega e não toma de volta. Rabacé, decambarabacé, decambarabacé. E não toma de volta. Está na mão do Senhor, está no melhor lugar. E não toma de volta. Sim, Deus está aqui nessa noite, varão. Deus está aqui nessa noite, irmão. Deus está aqui nessa noite. O Senhor está aqui nessa noite. O Senhor está dizendo: não toma da minha mão. Foi Ele quem formou, foi Ele quem escolheu. É o Senhor que é o dono do nosso futuro. O Senhor que é o dono do nosso futuro. Seu nome é Jeová Jireh. Prove de novo. Agora você fecha as tuas mãos assim. Fecha as tuas mãos desse jeito e repete comigo: Satanás, você não tem autoridade para tomar o que é meu. Satanás, você não tem autoridade para tomar o que é meu. Você não me mete medo, porque o maior que está em mim do que aquilo que está no mundo. Eu carrego a presença do Espírito Santo. Repete comigo: emoção, você não me governa mais. Depressão, você não me governa mais. Ansiedade, você não me governa mais. Espírito de mentira, você não me governa mais. Porque Deus derramou sobre mim do teu Espírito. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de entrar na minha vida e fazer o que quiser. Sou seu vaso, Deus. Pode manter, ó Pai, a tua palavra na minha vida. Não sou eu mais que vive em mim, mas Cristo que comanda a minha vida.
Eu posso te dar uma palavra. Me perdoe, mas vai doer. Mas Deus vai fazer com que aconteça, que você venha viver o que Deus tem para ti. Porque tem gente que está vivendo que não é teu. Tem gente que está vivendo que não é teu. Mas Deus está dizendo o seguinte: eu fecho, porque você autorizou. Eu faço agora do controle da minha vontade, porque você autorizou. Deus vai tirar, mas Deus vai entregar o que você precisa. Só confia, só creia. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, nós acabamos de cantar. Está todo mundo feliz, né? Mas tem que estar feliz, irmão. Porque o que Deus vai fazer na sua casa é milagre de Deus. O que Deus vai fazer na sua vida é milagre de Deus. O que Deus vai fazer na sua história é milagre de Deus. Não se preocupe, viu? O que está fora do lugar, Deus vai colocar no lugar. Lembra de Paulo e Silas? Estava preso em correntes, estava aprisionado, lembra? O que eles fizeram? Louvaram. O que Deus mandou? Um terremoto. Então nem todo terremoto, irmão, é do diabo. Tem terremoto que é de Deus, mas é para abrir as celas que estavam aprisionando a sua vida. É para cair por terra as amarras que estavam prendendo você. É para destruir com as obras do diabo que estava tentando travar a sua vida. Deus vai mandar o terremoto, mas é terremoto de Deus. Sabe como é que o diabo vai te encontrar? Cantando assim, ó: temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é, meu Deus do céu, Jeová Jireh, e as provê de novo. Irmãos, se apegue em Deus, viu? Se apegue em Deus. Não tira a mão dele não, irmão. O que o homem prometeu, ele não vai cumprir, mas o que Deus promete, ele cumpre. Eu estou falando aqui debaixo da graça do Senhor. Não tenha medo, irmão. Nem toda a multidão, Deus está no meio, mas Deus diz assim: se eu tiver lá pelo menos 2 em meu nome, eu vou estar lá. Não se preocupa. Porque quando você está com o teu esposo, com a tua esposa na tua casa, Deus está lá. Quando você está com os teus filhos lá, Deus está lá. Quando você está com o seu único amigo, em nome de Jesus, Ele está lá também. E quando você menos pensar, meu irmão, aquilo que estava de peso da sua vida, Deus já tirou faz tempo. Porque o que Deus tem para a vida de crente é alívio. Deus não tem peso. Irmã Renata, Deus não tem peso para ninguém. Deus, Ele alivia o fardo que a gente carrega. Ele tira tudo assim, ó, joga fora. Ele tira e joga fora. Deus, Ele não vai deixar ninguém se perder. Sabe por quê? Porque Deus chamou os seus discípulos de amigo. Deus, Ele arranca assim todo o peso. Ele arranca, vai arrancando. Léo, Deus arranca, Léo. Enquanto nós estávamos louvando, Deus estava dizendo assim: Deus arranca, sabe? Porque para adorar também nós temos que estar leve. Não é assim, Camila? Não é assim, Mota? Para adorar nós temos que estar leve, né? E Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina. Deus está derramando cura hoje, amém? Vamos ofertar ao Senhor. Vocês podem ficar de pé novamente? Vamos ofertar ao Senhor.
Porque ofertar a Deus também, irmãos, também é uma forma de adoração, amém? Ah, eu adoro ao Senhor, eu amo Jesus. Irmão, mas se você não obedece a Jesus, se você não obedece o que Deus manda fazer, irmão, como é que nós vamos dizer que nós amamos Jesus se a gente nem obedece os mandamentos do Senhor? Não é verdade? A palavra de Deus diz: olha, vocês me amam porque vocês guardam os meus mandamentos. Irmãos, Deus ele não está preocupado com birra de crente. Deus não precisa de ninguém. Repete assim: Deus não precisa de ninguém, mas é um ninguém que precisa de Deus. Vamos de novo? Deus não precisa de ninguém, mas o ninguém é o que precisa de Deus. Quem nós éramos antes, o que nós somos hoje. Deus nos deu uma identidade. E a única forma de a gente adorá-lo é obedecer, mano. Não tem como fugir disso. Se a gente obedece pela metade, irmão, quando você vai para a escola e você faz a prova pela metade, você ganha nota boa. O Senhor quer que os seus obreiros sejam o quê? Aprovado. E gente, só é aprovado no meio do quê? Prova de Deus, irmão. Ele só quer provar a gente. Mas ele falou: eu não deixarei vocês só. Eu não deixarei um justo mendigar o pão. E por que às vezes a gente desobedece ao Senhor? Nós precisamos obedecer a Deus, amém? E o momento de ofertar a Deus, dizimar o Senhor também é obediência. Nós aprendemos na tua palavra que o dízimo é obediência. E a sua oferta é fé generosa, de um coração grato a Deus. Deus não é obrigado a dar nada para você porque você dizima. Você dizima porque Deus já te deu. É simples. E o Senhor, meu irmão, Ele só vai cada vez mais dar para quem Ele confia. Se a gente não tem nem sequer a destreza de dizimar ao Senhor no pouco, imagina, Deus vai te colocar no muito. Ah, Deus vai ter que me dar primeiro. Não, meu irmão. Lembra dessa frase que a gente acabou de dizer: Deus não precisa de ninguém, mas é um ninguém que precisa de Deus. Ah, pastor, mas eu não gosto, meu coração está fechado. O diabo gosta assim de coração fechado. Mas Deus gosta de um coração contrito e quebrantado na presença. Sabe o que é um coração quebrantado, irmão? É um coração quebrado na presença do Senhor. Diante da presença de Deus, eu quebro o meu vaso. Eu quebro o meu vaso e derramo o meu perfume. Coração contrito e quebrantado. É desses que o Senhor quer. Amém? Então você vai trazer a sua oferta, vai trazer o seu dízimo à casa do Senhor. Em nome de Jesus, os irmãos vão louvar ao Senhor. Aqui na igreja, irmãos, você pode ofertar ao Senhor através do Pix da igreja. Em nome de Jesus. Atrás das cadeiras também aí tem um CNPJ da igreja. Tá? Não vai na conta do pastor. O pastor não mexe no dinheiro. Amém? Você também pode dizimar também em dinheiro. Você também pode dizimar. Temos os envelopes ali, só procurar os obreiros em nome de Jesus. Você pode dizimar, ofertar da forma que você quiser. Pastor, Deus colocou no meu coração, eu quero passar o cartão de crédito aí. O Senhor colocou no meu coração, faz isso com as suas mãos, que as irmãs vão levar uma maquininha até você. E você vai ofertar e adorar o Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus. Fique à vontade, oferte ao Senhor em nome de Jesus. Depois nós vamos orar. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Teme porque sim, eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio
te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, ó Pai, com as nossas ofertas. Receba a nossa oferta, Senhor Deus, essa noite, Pai, em nome santo do Senhor. Sim, Deus, nós te adoramos, Pai. Nós somos gratos a Ti, meu Pai, pela saúde, Senhor Deus. Nós somos gratos, ó Pai, pelo emprego, pela porta de emprego. Nós somos gratos, ó Pai, querido Deus Santo, por manter a minha casa. Nós somos gratos por manter a nossa família, ó Pai, querido Deus, por não deixar faltar nada. Mesmo na nossa infidelidade, Pai, querido Deus Santo, o Senhor ainda se torna fiel, Deus. Os momentos de angústia, de dificuldade, de escassez, o Senhor, Jeová Jiré, é o nosso provedor. Obrigado, Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem derramado sobre a nossa casa, através, Senhor Deus, Deus Santo, das nossas vidas, ó Pai, das portas que o Senhor abriu sobre nossas vidas, meu Pai. Senhor Deus, pela empresa que o Senhor nos deu, pelo emprego que o Senhor nos deu, ó Pai, querido Deus Santo. Meu Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor me tirou do monturo, o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, ó Pai, querido Deus Santo, e me colocou numa posição de honra. Obrigado, Senhor, ó Pai, querido Deus Santo, por me ajudar, ó Pai, por me dar sabedoria, Deus, de saber investir, meu Pai, o dinheiro que o Senhor me deu, ó Pai, assim o Senhor tem me abençoado, ó Pai, querido Deus Santo. Obrigado, Senhor Jesus, pelos sonhos que tem colocado no meu coração, ó Pai, porque eu sei que se eu colocar, meu Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, o Senhor vai fazer. Em nome santo do Senhor, obrigado, ó Pai, querido Deus Santo. Nós te agradecemos, Senhor Deus, e apresentamos a Ti as nossas ofertas, os nossos dízimos, apresentamos as mãos dos Teus filhos, meu Pai, nessa noite. Que o Senhor venha derramar, ó Pai, venha derramar sobre cada um deles, meu Pai, querido Deus Santo, a Tua provisão, da Tua bênção. Assim como o Senhor tem abençoado em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Pai, querido Deus, aqueles que estão aqui, ó Pai, que não têm condições, ó Pai, que estão com as portas fechadas, Senhor Deus, sobre as suas vidas. E o Senhor, ó Pai, nessa semana ainda, eles vão cantar o hino da vitória, ó Pai. Porque o Senhor, ó Pai, em nome santo do Senhor, está repreendendo agora todo espírito de escassez, todo espírito que quer envergonhar esse homem, ó Pai, querido Deus Santo. Honra os Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. E essa semana, ó Pai, ainda vou receber ligações daquilo que o Senhor vai fazer, ó Pai, na vida dos Teus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Está feliz ou não? Nós tem que... Não, presta aí, por favor. Agora o pregador vai pregar, tá, irmãos? A nossa ceia foi semana passada, correto? Nós iniciamos um projeto aqui na igreja, da gente arrecadar alimentos, né? E os irmãos trouxeram os alimentos, foi uma bênção, deu 12 cestas básicas, irmãos. Glória a Deus, né? Nós tínhamos falado que ia dar umas 10 cestas básicas, o Senhor deu 2 a mais. 12 cestas básicas. E os irmãos aí que estão na frente, a nossa irmã Maria, o nosso irmão Antes, estão na frente aí desse trabalho, né, social, em nome de Jesus. Eu creio que é um start, porque o nosso sonho, irmão, que essa igreja ela cresça, ela tenha através das nossas vidas um trabalho social poderoso, e assim Deus vai nos encaminhando. E eu sempre orei, Senhor, como que nós vamos fazer, como que a gente vai fazer e tal. A gente pensa em grandes projetos, já sentamos e conversamos várias ideias, né, coisas grandes. E eu falei, Senhor, como fazer? E o Senhor diz assim, só começa. O Senhor começou com 12. Agora tem uma multidão que sabe quem Ele é. Então, se eu for só começa, e nós temos aí, começando a dar um start nesse trabalho aí. Tem famílias que já foram abençoadas pelas cestas que vocês trouxeram. Famílias que já foram abençoadas com essas cestas. E a nossa irmã Maria está ali, em nome de Jesus, preparando, deixando tudo organizado, pegando o nome, todo o relatório e todas as cestas básicas que você sentir no coração de trazer aqui para a igreja, meu irmão. Vai ser tudo organizadinho, que está entrando, que está saindo. Nós vamos fazer um trabalho aí para honrar e engrandecer o nome de Jesus. Glória a Deus, eu fiquei muito feliz. Obrigado, palmas para Jesus, porque Ele merece toda a honra
e toda a glória, em nome santo do Senhor. Como falei para vocês, esse ano é um ano que o Senhor derramou sobre nós uma palavra, e a palavra para nós esse ano é um ano de expansão e de maturidade. Deus está cuidando dos teus, irmãos. Deus quer que os teus filhos cresçam. Deus quer que os seus filhos fiquem maduros. Amém? Glória a Deus. E para isso nós temos que quê? Perseverar. E Tiago diz que a perseverança tem que ser completa. A perseverança tem que ser completa. Então, irmão, persevera em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero dar alguns recados para os irmãos aqui. Nessa quarta-feira nós temos culto, tá? Lembre-se que nós estamos iniciando aqui a semana é santa, né? Fala isso? Domingo que vem vai ser a Páscoa, amém? E nós vamos estar correndo atrás do coelho, amém? Não, né? Glória a Deus. Não, estão ligados, crente está ligado. Pensei que os irmãos iam gritar bem forte, amém. Nós vamos estar aqui com o nosso culto aí, culto especial da Páscoa. Nós vamos falar sobre a Páscoa, o que representa o Cordeiro de Deus, que é a nossa Páscoa, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vai ser maravilhoso. Eu quero que você não perca domingo que vem, tá? Em nome de Jesus. Nas quartas-feiras eu estou sentindo falta dos irmãos, porque quarta-feira tem culto também. Quarta-feira Deus fala também. Quarta-feira é lugar da gente se encontrar aqui também para cultuar o Senhor. Estou sentindo falta dos irmãos. Nós temos culto quarta-feira para a glória de Deus. Quinta-feira, pais dos adolescentes de 17 anos aí até 11 anos. Um recadinho importante para vocês. Nessa quinta-feira, pais dos adolescentes. Aleluia. Glória a Deus. Dos adolescentes aí. Quinta-feira, que hora que vai ser? 19 horas. Antes das 19 horas, traga os seus filhos aqui, porque nós vamos ter um trabalho com eles aqui na igreja, tá bom? Pai dos adolescentes, tragam seus filhos aqui na quinta-feira, porque 19 horas nós vamos iniciar um trabalho com eles, tá? 11 anos a 17 anos, você vai trazer os seus filhos aqui, vai ser bênção demais em nome de Jesus, tá? Eu estou falando pais, por quê? Porque os adolescentes não têm carteira de habilitação, né? Mesmo que tem alguns adolescentes ainda que tem moto, né? Na minha época, nem bicicleta eu tinha. Na minha época era de pé mesmo. Já cansei de ir na casa da minha esposa quando namorava ela de a pé. E ela estava dormindo já, eu tinha que voltar de a pé, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né, amor? Né? Nós vencemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Então os pais, por favor, essa responsabilidade em nome santo do Senhor. Quinta-feira, para a glória de Deus. Sexta-feira, que é feriado, a oração não feria, tá? Nós vamos estar aqui orando das 19 horas às 20 horas para a glória de Deus. E dia 18, nós vamos ter aí 24 horas de adoração. É sexta-feira, né? É na sexta, dia 18, é isso, né? Dia 18, nós vamos ter 24 horas de adoração. A nossa oração das 19 horas às 20 horas não vai ser aqui na igreja. Amém? A nossa intercessão vai ser lá na Praça dos Carreiros. Amém? Então das 19 horas às 20 horas, os irmãos intercessores que gostam de orar, nós vamos estar na praça intercedendo pela nossa cidade, em nome de Jesus. Porque lá na Praça dos Carreiros vai estar acontecendo aí 24 horas de adoração, palavra e adoração, 24 horas, vai começar na sexta-feira, não me recordo, às 9 horas da noite lá, da manhã, na praça lá, às 9 horas da manhã, toda a igreja está convidada para estar lá, em nome de Jesus, às 9 horas da manhã, até às 9 horas da manhã do sábado, tá bom? Lá vai ter palavra, oração e adoração, tá? Nós vamos estar lá com ele, às 17 horas, se não me engano, eu estou na escala ali de liberar uma palavra. Então vocês estão convidados, estão lá, toda a igreja, vamos estar lá orando pela nossa cidade, porque Rondonópolis pertence ao Senhor, amém? Porque eu tenho certeza, meu irmão, que esse povo aí que adora o diabo aí, se abrir a boca, aí vai estar um monte de gente lá, fazendo culto lá, né? Mas nós que somos crentes, servos de Deus, temos que estar lá também, amém? Guerreando,
contra o inferno e proclamando Jesus sobre a nossa cidade de Rondonópolis. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas nessa sexta-feira, e o nosso culto de domingo é especial da Páscoa, em nome santo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Falei demais? Vamos ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Quero convidar aqui o meu amigo Mota. Glória a Deus. Levanta suas mãos para cá, meu. Eu fico feliz demais quando Deus começa a usar uns cabas. E a gente sabe que, irmãos, toda liderança que tem um coração voltado para o reino, pastor, vai pegar no seu pé, né, Motoca? Vai falar com você, vai chamar a sua atenção. Mas por quê? Porque nós queremos ver homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus pregando o Evangelho. E Deus tem levantado esse casal, não somente o Mota, mas como a Bruna também. E eu falo isso, meu irmão, é para o inferno ouvir mesmo. Porque você vai ver esse homem e essa mulher voando na presença de Jesus. Você crê, meu amigo? Chora não, vazar, já vai começar doido. Os caras vão falar, misericórdia. Levanta sua mão para cá, vamos abençoar a vida dele. Espírito Santo de Deus, ó Pai, nós te amamos, Jesus, nós te adoramos. Senhor Deus, nós apresentamos a vida do teu servo, ó Pai querido Deus Santo, diante da tua presença. Que todo mal, ó Pai, caia por terra, em nome santo do Senhor. Que use o teu servo, ó Pai, para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a vida dele, a casa dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Aleluia, Deus é bom, meu irmão. Na hora que homem de verdade chora na presença de Deus, né? Léo, eu tô com vontade de adorar, cara. Não sei se vocês estão com vontade de adorar aqui, meu irmão. Cara, eu tô sentindo algo diferente nessa noite. Vamos adorar. Não sei se pode, se levante aí, meu irmão. Adore a Deus mais uma vez. Mais 3, 4 minutos só para nós louvarmos a Deus, entregar mais uma adoração a Ele. Ai, Jesus. Adore a Ele, meu irmão. Entrega a Ele toda a sua dor. Entrega a Ele tudo aquilo que vem te atrapalhar, tem te atrapalhado na presença dEle. Tudo aquilo que te causa medo, todo transtorno, todo pensamento maligno, meu irmão. Tudo aquilo que tem tentado te afastar da presença dEle. Toda enfermidade. Coloque aos pés de Cristo nesta noite. Jesus, quero declarar teu nome. Te adoramos, Jesus. Sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome. Declare Ele nesta noite. Quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. E teu nome é cura. És poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Teu nome é tudo, Jesus. Declare isto nesta noite. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Dissipa as trevas. Vem incendiar. Declare mais uma vez teu nome. E teu nome é cura. És poderoso, teu nome é vida. E destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.
Em nome de Jesus. Senhor, nós te damos liberdade nesta noite. Espírito Santo de Deus. Ó Pai, inclina teus ouvidos ao nosso clamor nesta noite. Senhor, nós estamos aqui sedentos e famintos pela tua palavra. Ó Deus, venha como mover especial nesta noite. Ó Deus, como foi ministrado aqui nesta noite, ó Deus, que rios fluirão nesse lugar, rios de águas vivas, ó Pai. Leva tudo aquilo que vem atrapalhar, ó Deus, essa pessoa, esse homem, essa mulher. Ó Deus, tira toda a marra, ó Deus, tudo aquilo que tenha prendido, ó Deus, esse irmão, essa irmã, em nome de Jesus, Pai. Leva embora, porque é o rio que purifica, é o rio que transforma, é o rio que muda, é o Senhor, ó Pai, que mata a nossa sede. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, faça o teu mover nesta noite. Ó Deus, nós te damos liberdade mais uma vez. Esse culto é ao teu nome, não é o nome de um homem, Pai, mas sim no teu santo e poderoso nome. O teu nome tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ó Deus, a terra estremece, ó Deus, no poder do teu nome, Pai. Ó Deus, enfermos são curados pelo poder do teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, casamentos são restaurados pelo poder que há no teu nome, Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos. Tenha liberdade nesta noite. Amém, meu irmão? Abra a palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, se você pode. Isso aí. Encontraram? Você que pode, permaneça de pé, irmão, para que nós possamos ler a palavra de Deus. Amém? Continue a amar uns aos outros, como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembrem-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Não amem o dinheiro. Estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não deixarei, jamais o abandonarei. Podemos repetir isso aqui? Não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso, podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é meu ajudador. Portanto, não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Lembre-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seus exemplos de fé. Coloca para o 17, Marcão. Coloca no 17 já, para que nós possamos acelerar aqui. Obedeçam seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disto prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria, e não com tristeza, por isso certamente não beneficiaria vocês. Orem por nós, pois nossa consciência está limpa, e desejamos viver de forma honrada em tudo que fazemos. Podemos repetir novamente esse versículo aqui? 1, 2, 3. Orem por nós, pois nossa Em nome de Jesus, se assente, meu irmão, pode ficar à vontade. Queridos, hoje nós vamos aprender um pouco sobre a honra.
nós declaramos muito ao Senhor, nós declaramos honra e glória a Ele, nós honramos uns aos outros, mas muitas das vezes nós não entendemos o que é honra. Então, quando nós observamos esse versículo de número 18, que nós sejamos honrados em tudo, e tudo nós devemos honrar ao Senhor. Queridos, para que nós possamos compreender, nós precisamos entender o princípio da honra, porque a honra vai formar em nós um caráter de sucesso. A honra vai formar em nós o caráter de Cristo. A honra vai formar em nós a sermos servos verdadeiros diante do Senhor. Nós declaramos honra a Ele, mas nós não entendemos verdadeiramente se nós estamos honrando a Ele. Porque as nossas ações remetem à honra. O que você fala, você pode honrar uma pessoa e honrar a Deus. Tudo que você faz e você pensa em fazer, deve pensar em honrar a Deus. E muitas das vezes nós não estamos fazendo diante da vontade de Deus e honrando a Ele. Muitas das vezes nós honramos ao Senhor com o dinheiro, a primícia que nós temos no nosso salário. Que o pastor acabou de falar aqui, né? Honramos com a primeira parte do nosso salário. Então nós honramos o Senhor em tudo. E será verdadeiramente que nós estamos honrando o Senhor? Porque nós devemos ensinar sobre a honra, mas muito mais do que ensinar sobre a honra é viver em honra. A honra pode ser externada tanto para Deus e tanto para o homem. Tanto para quem? Tanto para Deus, tanto para o homem. Então nós temos dois tipos de ações de honra. E como podemos fazer essas ações? Com elogios, com presentes, com palavras, com ações diante de uma pessoa, diante de Deus. Mas muito mais do que um presente que você pode dar para uma pessoa, é você ser o presente na vida de uma pessoa. Tem pessoas que entram na nossa vida e que quando nós observamos, nós estamos com tempo com ela, o tempo passa rápido. Existem pessoas que nos fazem bem, pessoas que nos honram. Não é tão legal você estar perto de uma pessoa que quando você chega naquela porta, nossa irmão, você está bonito demais, né, pastor? Mesmo que o irmão às vezes dá uma, né, mais bonito é aquele que está arrumado, né? Esses dias eu cheguei na igreja, eu vi o irmão Augusto, né? O irmão Augusto todo trajado. Eu falei: Augusto, eu sei que vai pregar, varão. Que isso, varão? Você está mais elegante que o pastor. E logo, daquele jeito ali, ele sorriu. Então, honra traz a alegria de uma pessoa. A honra você vai trazer a pessoa a ficar satisfeita com você ou com aquilo que ela está entregando. Mas entenda uma coisa: muitas das vezes nós vamos agir com ações de honra diante de uma pessoa e nós não vamos ser beneficiados. Entenda isso. Você tem que agir com honra uma pessoa sem esperar em receber algo em troca. Muitas das vezes nós nos machucamos porque nós queremos honrar uma pessoa e nós queremos algo em troca. Quem já foi machucado aqui por alguma pessoa já? Não precisa nem falar, né? A gente honra, e muitas das vezes nós somos machucados. Mas quando você honra e você entende que você não deve esperar nada em troca, é o Senhor que vai direcionar a bênção sobre a tua vida. Não é o homem, não é a mulher, não é a pessoa que você espera. Você deve esperar de Deus. A palavra aqui que Hebreus está dizendo, Hebreus 13, nós devemos ser honrosos em tudo. E tudo que nós vamos fazer, nós devemos honrar. Seja a pessoa que está do nosso lado, seja a nossa esposa, o seu esposo, seja os teus filhos, os filhos para com os pais. Ele está dizendo ali que nós devemos ser honrosos em tudo que nós vamos fazer. Mas nós não entendemos o princípio da honra. Então esta noite eu quero que você vai aprender mais sobre isso e que nós possamos demonstrar mais a honra e o caráter de Cristo em nós. Mas quem vive honra, recebe honra. Amém? Então, eu falei aqui dois tipos de honra: vertical, que é a honra a Deus, e na horizontal, que é a honra ao homem. Nós vamos começar a entender sobre a honra ao homem. Romanos 12 diz, coloca aí para nós, Michael, Romanos 12, 10. Olha aqui, ó.
Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Tem pessoas que estão do nosso lado e muitas das vezes você não vai muito com a cara da pessoa. Você deve honrar essa pessoa. Mas o irmão ali não gosta da conversa dele, mas você deve honrar essa pessoa. Não, mas esse irmão não me dá presente, esse irmão não vai em casa, esse irmão não pega na minha mão, esse irmão não conversa comigo direito. Você deve honrar do mesmo jeito. Cristo morreu, foi por mim, por você, para todos, não foi por causa de um ou de outro, foi por todos. Então, assim como Cristo fez, nós devemos honrar uns aos outros. Queridos, nós estamos vivendo um tempo que, se a pessoa não pega na minha mão, pastor, a pessoa não pegou na minha mão, eu não pego na dela, eu não quero nem olhar na cara dela. Meu irmão, nós recebemos uma palavra ano passado sobre amadurecimento, e a igreja do Senhor precisa entender isso, amadurecer. Não é porque uma pessoa deixou de olhar na minha cara, ou uma pessoa pegou na minha mão, ou deixou de pegar. Irmão, honra essa pessoa com palavras. Meu irmão, você não pegou na minha mão, mas eu vou pegar na sua. Pega aqui, meu irmão. Olha, toda ação tem uma reação. Se ela não está fazendo, você vai lá e pega na mão da irmã. Glória a Deus. Então nós devemos honrar ao próximo. E com amor, meu irmão. Não é com falsidade. Devemos honrar uns aos outros. Entenda uma coisa. Nós precisamos sempre de uns aos outros. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Ninguém, meu irmão. Ninguém. Precisamos um dos outros. Certa vez, quando eu aceitei Jesus, eu sempre chegava na igreja e tinha um irmão que sempre me cumprimentava. Mota, você tá bonito, hein, varão? Que isso, varão? Você que vai pregar hoje? Por isso que eu aprendi e comecei a fazer isso, pastor. Quando você honra, você recebe honra. Uma simples palavra muda a vida de uma pessoa, meu irmão. Uma simples palavra muda o dia de uma pessoa. Meu irmão, como é que você está, meu irmão? Tá bem? Estou bem. Meu irmão, como é que você está na sua casa? Está precisando de alguma coisa? Muitas das vezes o irmão que está do nosso lado está precisando de alguma coisa e a gente não sabe. O pastor falou aqui sobre a cesta. Uma vez nós recolhemos alguns donativos, nós levamos para uma pessoa. E essa pessoa ficou muito feliz, pois ela estava passando por um período muito difícil na vida dela. E nós não sabíamos disso. Mas ao ver aquela pessoa, ela abraçar aquela cesta, ela começou a chorar. Né, Israel? Aquela pessoa começou a chorar. Aí você começa a entender o princípio da honra. Tem pessoas que estão precisando de nós. Você vai honrar tanto com presentes, tanto com palavras, mas nós devemos honrar uns aos outros. Toda ação gera uma reação. Nós devemos entender isso. Então, tanto no ato de honra nós podemos aprender com elogio, reconhecimento, presente, amar o próximo. E na honra você deve fazer sabendo que muitas das vezes você não vai receber algo em troca. Correto? E João 13:1, coloca para nós aí. Olha que interessante. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério aqui na terra e os amou até o fim. Olha, estava na hora de jantar e o diabo já havia instigado Judas, o filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas essas coisas e o que viera de Deus voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na sua cintura, depois derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Queridos, Jesus aqui começa a fazer uma ação de honra aos seus discípulos, porque ele escolheu os seus 12 para ministrar diante da nação, para que pudesse conhecer quem era Deus através de Jesus.
Então Jesus já estava chegando a hora de ele partir. E ele preparou aquele lugar. Ele preparou aquele momento para honrar os seus discípulos. Então o Senhor Jesus, Ele mesmo tira sua túnica, Ele coloca uma toalha, Ele vai um por um lavando os pés daqueles homens. Judas estava lá, estava todos os seus discípulos. Ele começa a lavar um por um. Ele chega em Pedro, e Pedro: Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés, o Senhor não é digno. Eu não sou digno de fazer isso. Mas o Senhor pegou e falou para ele: ó, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí o Pedro vai falar assim: ó, Senhor, então lava minhas mãos, lava meus pés, lava minha cabeça, lava tudo. Lava tudo, Jesus. Interessante é que Jesus pega e fala para ele: não, aquele que já tomou banho não precisa mais lavar o seu corpo, deve lavar os teus pés só. Só aquele que não tem parte comigo. Então, Judas estava juntamente com ele. Quando nós observamos o sentido da honra, se Jesus fez honra conosco, honra para com seus discípulos, por que nós não devemos honrar a Ele verdadeiramente? Porque nós não aprendemos. Ele vai dizer depois: eu fiz isso para que vocês entendam, se eu sou o mestre e eu lavei os pés de vocês, vocês devem fazer uns aos outros. Meu irmão, não estou falando para você sair daqui e lavar o pé do teu irmão, não. Eu estou falando aqui para você honrar o teu irmão, aonde você estiver, aonde você for. Meu irmão, se você passou na rua, você viu o seu irmão: graça e paz, meu querido, tudo bem? Como é que você vai? Tem irmão que passa na rua, nem observa o outro, já esconde, já vira um crente giraia, sai embora. Tem vergonha do outro irmão. Esse dia eu encontrei o irmão, estava de outro ministério. Ele estava todo sujo de graxa. E ele sentou na mesa. Eu falei: eu conheço aquele irmão, rapaz. Aí eu olhei assim para ele, eu falei: eu conheço esse irmão. Ele olhava comigo de rabo de olho assim. Aí ele virava assim, virava a cara. E eu falei: moço, mas parece que esse irmão não está me conhecendo. Aí eu fiquei de boa, eu falei: vou falar da igreja para ver se é ele, né? Aí eu chamei o rapaz do espetinho: ô rapaz, vem cá. Hein, você falou que ia para a igreja, varão. Você não foi aquele dia. Aí o irmão olhou assim para mim. Eu falei: não, varão, tem um culto maravilhoso. Rapaz, foi um ministério de louvor lá, foi bênção demais, você tem que ir lá. Aí o irmão olhou assim: ô irmão, é você que está aqui, meu querido. Eu falei: sou eu, meu irmão. Como é que você está? Ele: estou bem. Ô, tô meio sujo, irmão. Eu falei: não, irmão, não se preocupa não. Que isso? Você não pode estar sujo do pecado, meu querido. Tá, querido? Aí peguei na mão dele e seguiu. Mas nós devemos entender isso, meu irmão. Não se envergonhe, meu querido, daquilo que você é. Não se envergonhe daquilo que você carrega. É interessante, quando nós observamos Jesus, Ele honra os seus discípulos, Ele nos ensina, devemos honrar uns aos outros, com ações, com elogios, com bênçãos. Nós devemos honrar ao próximo. Interessante que depois, Jesus, além de ensinar isso, Ele aprendeu isso, foi com Maria, irmã de Lázaro. Volta lá, coloca no capítulo 12 para nós. Capítulo 12, 3 de João. Então Maria pegou um frasco do seu perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e enxugou com os cabelos a casa e se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas, quem? Judas, os discípulos, o discípulo ao qual em breve entraria Jesus, esse perfume valia 300 moedas de prata, ou no caso 300 denários, tá? Deveria ter sido vendido, o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade ele era ladrão. Como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes ele roubava parte para si. Jesus respondeu e disse: em paz, deixa em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quando o povo soube que chegava de Jesus, correu para vê-lo. E também Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos.
Então, os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Queridos, quando nós observamos, esta mulher, ela fez uma ação também de honra, porque o Senhor acabara de ressuscitar Lázaro. E como uma ação de gratidão, a honrar ao nosso Senhor Jesus, ela vai lá, ela pega o seu perfume caro, ela quebra e começa a derramar aos pés de Jesus, honrando o Senhor Jesus. E ela começa a enxugar os pés de Jesus com o seu perfume. Interessante é que esse perfume era muito caro, custava 300 denários. E quanto que foi a traição de Judas? 30 moedas de prata. Querido, quando eu observo isso, nós decidimos honrar o Senhor com nossas finanças, com nossas palavras, com nossas ações. Mas o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus entregou em nossas mãos? Nós estamos adorando Ele, sabe, aos pés dEle, adorando verdadeiramente, ou nós estamos traindo Ele? O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? O que nós estamos fazendo? Judas era um dos discípulos que estava com Jesus. Ele estava sentado na mesa, ele estava observando tudo que o Senhor falava. E ele o que cuidava do dinheiro, Pablo. Ele era o tesoureiro ele cuidava da parte do dinheiro. Ele cuidava do tesouro do Senhor. Então, quando nós observamos isso, Judas ele poderia ser fiel ao Senhor, mas não, ele traiu com 30 moedas de prata. Se o Senhor entregou em nossas mãos, nós devemos adorar verdadeiramente, honrar a Ele verdadeiramente, com tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos. E Ele nos ensina isso, a honrar uns aos outros. O próprio Deus desceu à terra, veio, ensinou os seus 12 discípulos, sentou, colocou os seus pés em seus joelhos e secou os seus pés, lavou os seus pés. E porque muitas das vezes nós queremos expulsar uns aos outros, muitas das vezes nós não aceitamos uns aos outros. Nós devemos honrar a Deus. Se nós honramos o próximo, nós honramos a Deus. Todas as ações que nós fazemos é de honra ao Senhor. Quando nós falamos sobre honrar um ao outro, honrar ao próximo, nós devemos entender que o Senhor também deixa. E Jesus declara que nós devemos honrar pai e mãe, para que se prolonguem seus dias na terra. Meu irmão, isso aqui não é para jovem, adolescente, isso aqui é para todo mundo. Por que tem muita pessoa morrendo aí? Estão quebrando o princípio da palavra. Não estão honrando a Deus, não estão honrando os pais. O pai e a mãe sai cedo, trabalha, coloca a comida na mesa, busca do bom, do melhor. O filho chega, recebe isso do pai. O pai muitas das vezes cansado. Pai, eu quero um iPhone. Senhor, olha o que eles estão pedindo. Um iPhone. A mãe nem tem um iPhone, o pai não tem nenhum iPhone. Mas o filho quer, ele quer o melhor. O filho pede talvez um PlayStation 6. E o pai e a mãe correm atrás, trabalha, coloca na mesa, tem do bom e do melhor, e não honra os seus pais. Nós estamos vivendo diante de uma geração que não honra verdadeiramente aqueles que estão na nossa casa. E muitas das vezes nós quebramos os princípios do Senhor. Aí muita gente morrendo por ansiedade, depressão. Muita gente morre tanto com acidente, a gente não sabe, mas está quebrando o princípio diante do Senhor. Não está honrando os seus pais. E o filho não entende muitas das vezes. O pai e a mãe falam: filho, não vai para aquele lugar. E o filho: não, meu pai e minha mãe é chata demais. Mas eles estão querendo te proteger. Eles amam tanto, sabe, o filho e a filha, que não querem que saiam, porque sabem que pode acontecer alguma coisa. Porque sentido de mãe nós sabemos, né, Paula? Mãe, quando ela fala, acontece, né, Pablo? Quantas vezes minha mãe falou: meu filho, não anda com certas pessoas. Meu filho, cuidado com isso. Muitas das vezes eu quebrei a cara. Tudo que eu queria eu tinha, meu irmão. Tudo que eu poderia ter, meus pais me deram.
E muitas das vezes nós deixamos de honrar os nossos pais. Faz quanto tempo que você diz para sua mãe e para o seu pai que você ama ele? Já parou para pensar? Porque em palavras nós agimos com honra com eles. Porque uma palavra pode mudar. Eu te amo, mãe. Pai, eu te amo. Faz tempo que eu não falo isso para o Senhor. Pai, vamos passar um dia juntos. Mãe, vamos passar um dia juntos. Honrar com o seu tempo, honrar o Senhor com aquilo que você faz. Em nome de Jesus, meu irmão. Que nós possamos entender isso. Se nós estamos honrando aqueles que estão na nossa casa, nós honramos a Deus. Nós devemos também honrar ao próximo, nós devemos entender e honrar o nosso líder. Tanto no seu trabalho, tanto na sua casa, com seus pais e também aqui no ministério, aqui na comunidade. Nós devemos honrar aqueles que foram estipulados diante de Deus para cuidar da nossa vida. Assim como diz a palavra de Deus, a pastora foi levantado para cuidar das nossas vidas. A liderança foi levantada para cuidar da nossa casa, para cuidar da nossa família, quando nós precisamos. Quando acontece alguma coisa acontece na sua casa, alguma briga, quem que você liga? Pastor, alguém demoniou aqui, pastor. É o pastor. Muitas das vezes você tem autoridade de expulsar, mas por medo, ô pastor, vem cá. E ele está lá para cuidar da sua vida, e ele vai. Liga seu carro, pastora, segura aí, eu vou lá. E nós não honramos aqueles que estão presentes na nossa vida diante da casa do Senhor, que estão cuidando das nossas almas. Aquele que leva a nós a entender e comer o alimento que é a palavra do Senhor, a ter o entendimento daquilo que nós vamos fazer e praticar diante do Senhor. Coloca para mim 1 Timóteo 5,17. Nunca deixem de orar. Sejam gratos. Não, colocou. Não, coloca lá. Coloca 1 Tessalonicenses, coloca 5,12. 5,12, vai. Coloca 12 aí. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês. Lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos e sejam pacientes com todos. Então, meu irmão, nós devemos ser com atitudes de honra, não só com a nossa casa, com os nossos pais, no nosso trabalho, com o nosso chefe lá, com o nosso líder no nosso trabalho, mas também na casa do Senhor, com a nossa liderança estipulada. Nós devemos entender isso, porque quando o negócio arrocha, pastor, ora por mim, pastor, ora pela minha casa, pastor, ora pela minha família, pastor, meu filho não está querendo ir para a escola, pastor, meu filho não quer voltar mais para a presença, meu filho está se distanciando, ora por ele, pastor. Nós entendemos isso, e quando o pastor coloca lá, irmãos, nós vamos pintar a igreja, vamos arrumar a igreja, nós vamos trocar as lâmpadas da igreja. Meu irmão, se você tem um atributo, você trabalha com isso, você deve ajudar, porque você não está honrando o pastor, você está honrando a Deus com essa ação. Esses dias o pastor colocou, vamos lá um tempo atrás, não vamos pastor, sem enrolar tinta, vamos pintar. Porque pastor precisa de ovelha. Se nós somos ovelha, nós precisamos de pastor, e nós não honramos o nosso pastor. A palavra de Deus diz que aquele que maneja bem a palavra, aquele que cuida das nossas vidas, ele é digno de dupla honra. Dupla honra não está falando só de dinheiro não. Ele é digno do salário daqui também da casa do Senhor, mas ele também é digno das nossas ações. Quantas vezes nós perguntamos assim, pastor, você está precisando de alguma coisa aí, pastor? Está precisando de alguma coisa? Como é que está a casa do Senhor? Nós sejamos honrosos com ações também, a nossa liderança. Porque é uma honra, meu irmão. Ele perdeu o tempo dele, a pastora também perdeu o seu tempo. Sabe? De muitas coisas.
na verdade, está investindo o seu tempo. Investindo o seu tempo na palavra, buscando para entregar um alimento, para que nós possamos consumir aquilo que vem do reino de Deus, diretamente do trono. E nós não estamos honrando com as ações, muitas das vezes. Então, quando nós observamos, nós devemos entender. Sim, pastor, o senhor precisa de algo? Eu estou aqui. Pastor, está precisando de alguma coisa? Pastor, está precisando de alguma cesta básica? Pastor, tem alguma família para a gente atender? Pastor, está precisando de ajuda aí com as crianças? Pastor, tem alguma coisa que eu posso fazer na casa do Senhor? O que está precisando? Na casa do Senhor aqui, meu irmão, tá? Aqui no ministério, tá? Pastor, está precisando de alguma coisa? Pastor, eu tenho um desejo, eu tenho um sonho de aprender, mexer no som ali, ajudar os irmãos ali da mídia. Meu irmão, qual que é a sua vontade diante da casa do Senhor? Porque você não vai estar honrando só o pastor, você está honrando a Deus. E muitas das vezes nós temos um ministério em nós, que Deus tem chamado nós para fazermos a vontade dEle, e nós não estamos fazendo. Então todas as ações que nós fazemos devemos honrar a Deus. Abre para nós Êxodo 17, 8 ao 12. Quando nós observamos, Moisés ele dá uma ordem para Josué. Ele fala, ó, Josué, junta aí os homens aí e vai lutar contra os amalequitas. Que eu vou subir no monte e vou orar. Porque a vara do Senhor está comigo e eu tenho certeza que Deus vai nos dar a vitória. Então, Moisés ele sobe no monte, ele começa a orar. Josué está lá abaixo, a fio de espada contra os amalequitas, ajudando. Ele ouviu a voz de Moisés para que Moisés pudesse fazer isso. O pastor deu direcionamento. No caso, Moisés deu direcionamento. E Josué foi a fio de espada lutar. Mas ao tempo que ele estava com as suas mãos levantadas, ele começou a enfraquecer, começou a ficar fraco, a cansar. Mas existia dois homens, Arão e Hur. Eles observaram que estava cansando as mãos e que a batalha estava perdendo. À medida que ele estava adorando, ele estava abaixando, o exército dos amalequitas estavam ganhando. Então ele levantava suas mãos. Quando ele levantava, o exército, no caso de Israel, ganhava. E aquela luta constante. Mas Arão e Hur, eles observaram aquele movimento. Ele, ó, o nosso líder está precisando de ajuda. Ele está fraco. Ele está cansado. Então Arão e Hur segurou de um lado, segurou do outro e levantou as mãos de Moisés e a batalha foi vencida em nome de Jesus. A vitória foi feita. Então, meu irmão, eu estou dizendo aqui para nós honrarmos e observarmos o que está acontecendo. Não estou falando só do pastor não, mas toda a liderança, toda a igreja. Como o ato que o Senhor fez com seus discípulos, Ele falou, sou mestre, mas vocês devem ser servos uns dos outros. Nós devemos observar como é que está a ação do nosso irmão, como é que está a felicidade do nosso irmão, se ele está triste, se ele está alegre, como é que está o convívio dele. Se muitas das vezes ele não está nem no culto, nós devemos entender, mandar uma mensagem, irmão, e aí, como é que você está? Aconteceu algo? Está precisando de alguma coisa? Porque nós observamos isso e nós não estamos fazendo nada. Então, à medida que você honra essas pessoas, você está honrando a Deus. Quando você se preocupa com a pessoa que está ao teu lado, você está fazendo algo a Deus. A ação de honra é você externar alegria, é você trazer paz, é você trazer verdade à pessoa que está ao teu lado, é você enaltecer a Deus em tudo que você está fazendo, é fazer a outra pessoa feliz com as suas ações, é erguer as mãos daquela pessoa quando está precisando, no momento que ela está fraca. Irmão, você está fraco, está cansado, estou aqui. Irmão, segura do lado aqui, eu seguro do outro, vamos levantar as suas mãos. Nós somos um em Cristo Jesus. Eu preciso de você, você precisa de mim. Vamos juntos. Juntos. Porque ninguém consegue fazer nada sozinho, irmão. Entenda uma coisa. Recebemos ordem e vamos fazer com excelência tudo aquilo que nós recebemos. Assim como Josué recebeu a ordem, nós devemos entender e executar com excelência. Meu irmão, se nós estamos diante da casa do Senhor, nós vamos fazer algum trabalho, seja onde você estiver, a palavra do Senhor diz que nós devemos fazer tudo como se fosse para o Senhor, e os seus planos serão bem sucedidos. Então tudo que você for fazer, você faça em nome de Jesus, honrando ao Senhor.
Em tudo que você fizer com ações de graças, dê honra ao Senhor. Nós devemos honrar o Senhor com tudo que nós temos e nós somos. Com a nossa finança, Provérbios 3:9 diz que honra ao Senhor com teus bens, com a primeira parte que todos os teus ganhos. É gratidão por aquilo que Ele fez. Você não está entregando a Deus, você está devolvendo aquilo que Ele fez na tua vida. Aquilo que você recebeu também em finanças, você deve honrar ao Senhor. Não só com ações, palavras, mas aquilo que você ganha, porque o Senhor abençoou a tua vida. Senhor, estou te entregando, porque o Senhor abençoou a minha casa, abençoou a minha família, protegeu os meus filhos, protegeu tudo que eu tenho. Obrigado, Senhor. Estou devolvendo com forma de gratidão. Então você deve honrar a Deus também com as suas finanças. Em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo... Coloca para nós 1 Pedro aqui, capítulo 1, 3:9, por favor. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. É uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Com toda a ação que nós temos, nós remetemos a Ele, a Cristo. Nós devemos honrar a Ele. Alguns homens que honraram o Senhor e fizeram a diferença nessa terra, que nós possamos fazer e observar e praticar. Enoque foi um homem que andou com o Senhor. 65 anos ele teve Matusalém. Depois ele teve filhos e filhas. Ele caminhou diante da presença do Senhor e o Senhor o tomou para si. Quando nós observamos o texto, fala sobre toda a geração de Enoque. Nasceu, cresceu, teve filhos e filhas e morreu. Nasceu, cresceu, teve filhos e filhas, mas quando chegou em Enoque, ele fez a diferença na geração. Ele fez algo diferente, ele honrou a Deus todos os dias. Eu creio que Enoque, ele andava com o Senhor em todas as suas ações. Aonde ele ia, ele honrava o Senhor. Ele permanecia diante da vontade de Deus. Por isso que ele chamou a atenção a Deus e Deus remeteu essa ação contra ele e tomou para si. Então nós devemos entender isso e caminhar com Deus aonde nós estivermos, gerando ação de graças, honrando a Ele, honra e glória ao nome dEle, honrando ao próximo. Nós devemos entender isso. Abraão, ele ouviu a voz do Senhor. Abraão, sai da tua tenda, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então ele ouviu aquela voz, ele sabia que aquela voz era diferente, aquela voz era inconfundível, aquela voz era inexplicável. Então ele segue aquela voz, e o Senhor honra ele. Quando nós honramos ao Senhor, Deus também nos honra. O Senhor tem honrado a nossa casa, a nossa família. O Senhor tem nos protegido. O Senhor tem nos livrado do mal. O Senhor tem nos livrado de toda tentação, de todo levante, de toda pedra de tropeço, de tudo aquilo que venha tentar se levantar contra a nossa vida. E assim, quando nós ouvimos a voz do Senhor e nós caminhamos com Ele, nós vamos receber honra. Quando você parte diante do Senhor, você entende e ouve a voz dEle, a honra do Senhor sobre a tua casa, as bênçãos do Senhor vão ser derramadas. Nós devemos entender isso em nome de Jesus. Nós devemos ser um homem de fé, assim como Abraão foi, obediente, generoso, paciente. Entender que nós devemos buscar verdadeiramente a Deus com tudo aquilo que nós temos e somos. Quando nós observamos, nós recebemos também Jesus. Jesus, ele observou tudo que estava acontecendo diante daquela geração, diante de toda a palavra que ele foi liberada, os seus discípulos juntamente com ele, e ele explicando: quem me vê ao Pai. Ele honrou a Deus até a morte de cruz. E a palavra vai dizer que ele não veio por ser usurpação, ser igual a Deus,
Mas ele, como homem, ele seguiu a vontade de Deus, cumpriu o propósito dele, que era a morte de cruz. E hoje nós somos salvos porque ele fez esse ato honroso. Então o Senhor nos honrou naquela cruz. Ele nos honrou com o seu sangue, Ele nos honrou com a sua vida, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E o que nós estamos fazendo diante de Deus? Será que nós estamos honrando a Deus onde nós estamos? Será que nós estamos liberando, sabe, com nossas ações, honra e glória a Deus? Nós devemos honrar o Senhor. Filipenses 2, 7, 11. Pelo contrário, ele atribuiu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, a honra de um nome poderoso, pois nele nenhum nome é mais importante. Nenhum nome é mais importante. Então, quando nós honramos a Deus, nós recebemos honra do Senhor. Então, honra o Senhor aqui nessa terra, que você vai receber honra dos céus, meu irmão. A sua casa vai ser honrada diante de você colocar a planta dos teus pés. Receba a ação de graças do teu irmão. Se você não receber, glória a Deus. Se você recebe uma bênção do Senhor, glória a Deus. Se você não recebe, glória a Deus. Paulo entendeu isso. Não é por aquilo que você recebe, é por aquilo que você faz, meu irmão. Você deve fazer diante do Senhor sem receber nada em troca. Você deve entregar para o Senhor o seu melhor sem receber nada em troca. Que todos os atos que nós vamos fazer sejam em nome de Jesus. 1 Timóteo 1,17 diz: o Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todo sempre. Nós honramos a Deus quando nós estamos aqui nessa casa louvando e engrandecendo a Deus. Nós honramos ao Senhor com as nossas palavras. O que nós estamos dizendo? O pastor acabou de falar. O pastor mandou um áudio esses dias falando sobre tudo aquilo que nós falamos gera decreto. Será que aquilo que nós estamos falando é bênção ou maldição? Aquilo que você está liberando na tua casa é bênção ou maldição? Aquilo que você fala sobre teus filhos, para os teus filhos, é bênção ou maldição? Nós devemos honrar, meu irmão. E todas as atitudes de honra ações de graças, gratidão, amor, mansidão, humildade, meu irmão, paciência. Nós devemos ter esse fruto do Espírito em nós. Quando nós remetemos ações a Deus, nós recebemos algo extraordinário sobre a nossa vida. Mas muitas das vezes começa a faltar algo em casa e nós deixamos de honrar a Deus, deixamos de buscar a presença dEle, nós deixamos de vir para a casa dEle, nós deixamos de buscar ao Senhor onde nós estamos, deixamos de fazer ações onde nós estamos, no nosso trabalho, liberar algo extraordinário sobre aquela pessoa que precisa. Muitas das vezes nós estamos retendo as bênçãos do Senhor, porque nós estamos agindo com honra ao próximo e a Deus. Então, que nós possamos entender, honrar a Deus sobre todas as coisas, honrar também os nossos próximos. Por isso que Deus fala diante da palavra dele. É porque o Senhor Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. Todos aqueles o quanto receberam o direito de serem chamados, feitos filhos de Deus. A honra que nós temos, a honra de sermos chamados filhos de Deus, a honra de ter acesso ao Pai, a honra de ter chamado filho de Deus, a honra de um dia aquele que pisou nessa terra, que lavou os pés daqueles discípulos, se entregou por mim e por você. Um ato maior de honra que eu já vi na nossa história. Cristo em nós é a esperança da glória. Que nós possamos fazer aquilo que Cristo fez, aquilo que Ele nos ensinou diante da palavra. Fazer com ações de honra, não só para aqueles que necessitam, aqueles que precisam, mas para todos que estão próximos de nós. Não sei se você tem inimigo, irmão. Eu creio que você não tem inimigo. O inimigo nosso é Satanás. Mas todas as pessoas que você observar, você deve agir em ato de ações de graça. Você deve honrar. Eu estava conversando com o Janderson esse dia, eu estava cortando o cabelo. Ele estava falando sobre João. Ele, cara,
Você imagina como é que é João, né, velho? Praticamente era como se fosse um mendigo, né? Ele tinha suas peles, a pele de camelo. Ele usava a roupa dele com cinto de couro, comia gafanhoto, mel silvestre. Os cabelos dele, imagina, aquele sol que ele estava no deserto. Agora você imagina todo mundo encontrando ele naquele deserto. Cara, todo mundo deve menosprezar aquele cara. Eu fiquei imaginando, cara, um mendigo. Muitas das vezes nós não observamos. Eu já vi Deus usando um mendigo para falar, meu irmão. E tudo que ele falou aconteceu. Deus usa até os ímpios. Então honra, meu irmão, aquele que está do seu lado, honra aquele que você vê. Muitas das vezes nós estamos experimentando na rua, alguma pessoa chega sobre você, libera uma palavra, libera alguma profecia sobre você, você não dá moral. Talvez é Deus falando com você. Nós estávamos andando com os jovens na rua há 8 anos atrás, e do nada o mendigo gritou: ei, estão voltando da igreja, né? E eu falei: moço, esse cara aí deve ser o Satanás, moço, vamos embora. Esse aí não é de Deus não, vamos embora. Não é de Deus não. E o cara: vem cá, eu quero falar com vocês. Aí um rapaz que estava mais tempo na igreja, né, discerniu: não, vamos dar voz. Se não for de Deus, a gente repreende e segue. Eu falei: não, beleza, então vamos lá. Ele falou: ó, Deus fala isso aqui para vocês. Falou para aqueles jovens: Deus tem algo na geração de vocês. Deus quer mudar a vida de vocês. Verdadeiramente vocês precisam conhecer a Deus. E ele ainda falou conosco: vocês não deram moral quando eu falei com vocês, né? Nós estávamos desonrando aquela pessoa pelo aquilo que ela vestia. E muitas das vezes nós honramos a pessoa por aquilo que ela tem, por aquilo que ela é. Mas, meu irmão, é honrar muito mais do que a nós, a palavra diz. E tudo que aquele homem disse se cumpriu. Um daqueles homens que estava conosco, ele virou pastor hoje. Ele falou: ó, você vai ser um pastor nessa geração. Eu vejo você sendo um grande homem, você vai ter uma igreja, Deus vai ministrar, vai usar a tua boca. E hoje ele é pastor. Ele: ó, vocês também, cuidado. 2 pessoas estavam conosco que se desviaram. E até hoje eu lembro daquele mendigo. Aí falando com o Jantes falou: cara, já imaginou João Batista pregando a palavra de Deus, falando: arrependei-vos, arrependei-vos. E se chegar um tempo, meu irmão, chegar uma pessoa sobre você e falar: arrependei-vos. Chegar para uma pessoa que está afastada, já imaginou? Um homem daquele jeito, daquela estatura, um mendigo chegar sobre você e falar: arrepende, porque é chegado o reino de Deus. Se coloca na posição: será que nós recebemos essa palavra? Será que nós íamos ser batizados mesmo? Será que nós íamos, sabe, entender essa palavra e mudar a nossa rota? Então, quando a gente fala sobre honra, meu irmão, não é você só honrar por aquela pessoa que tem o dinheiro, que tem boas roupas, mas honrar todas as pessoas. Aquelas cestas que estavam aqui, você está honrando aquela pessoa que precisa. É uma ação de graça, você está honrando a pessoa que precisa. O pastor falou: ô Mota, deu 12 cestas. Eu falei: ó, pastor, isso é profético. O ano tem quantos meses? Ele: 12. Eu falei: então isso aí, pastor, porque quem entregou também vai ser abastecido durante esses 12 meses. Porque quando nós entregamos honra, nós recebemos honra, meu irmão. Irmão, não sei se você entende, mas está chegando no tempo que o Senhor vai fazer a divisão. Porque Ele diz que Ele tem nas suas mãos a pá. Malaquias fala que verdadeiramente aqueles que adoram o Senhor e buscam vão permanecer. E vereis a diferença daqueles que servem e quem não serve. Quem nós somos? Quando nós observamos, ele fala sobre o joio e sobre o trigo. O trigo e o joio sobre a mesma pessoa, né? Mas só que vai diferenciar o fruto. E quando nós observamos o joio e o trigo, só vai ser a diferença quando nós observamos pelos frutos. No campo, quando você vê, é a mesma coisa. Mas quando o vento bate, você vai perceber que o trigo ele vai abaixar por causa do fruto. O joio não.
Quando nós observamos isso na nossa vida, meu irmão, nós devemos ser verdadeiros nas nossas ações. Em Cristo Jesus que deu a vida por nós. Nós devemos, sabe, agir com amor em tudo que nós vamos fazer. Quando nós chegamos naquela porta, sabe, em receber aquele irmão que vai entrar, aquele irmão que está mal-humorado, você deve agir com ação diante de graça dele e falar: ó, meu irmão, fica feliz, Jesus te ama, graça e paz, como é que você está? A gente não sabe como é que está o próximo, como é que foi a vida desse irmão nessa semana, nós não sabemos como é que foi o dia dele hoje, nós não sabemos se esse irmão tem um alimento de amanhã, nós não sabemos se ele tem dinheiro na conta, mas você é uma pessoa de Cristo, um agente de Cristo nessa terra. E você deve, se você honra a Deus, você vai honrar aquele que está do seu lado. Você vai honrar as pessoas que Deus colocou na tua vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Se posicione sobre teus pés. Feche teus olhos. Nós te damos toda a honra e toda a glória, Jesus. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Diga, igreja, diga, abre. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Declare: eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Senhor, em nome de Jesus, eu quero me apaixonar. Queridos, que nós possamos compreender outra o poder vez da honra. Eu quero me que nós possamos entender que a honra está em tudo que nós praticamos. Outra vez. Em tudo que nós devemos fazer existe honra. Tanto em elogiar o irmão, e tanto em ações de graça, e tanto em amor fraternal, e tanto aquilo que você está fazendo no seu trabalho, aqui na casa do Senhor, que seja a partir de honra a Deus. Quando você honra, você entende que o Senhor vai liberar o extraordinário sobre a tua vida. Comece a honrar aonde você estiver as pessoas. Honra no teu trabalho, na tua casa, honrando teus filhos, as tuas filhas. Os filhos também honrando os seus pais, honrando a sua liderança, honrando aqueles que colocam a palavra diante de Deus sobre a nossa casa, o alimento do céu sobre nós. Teu grande amor. Que nós possamos honrar verdadeiramente. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor.
teu grande amor. Assim como diz a palavra do nosso Deus. Eu quero me apaixonar. Hebreus 13 diz assim. Outra vez. Eu quero me Hebreus 13:6. desesperar. Assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que possa fazer o homem. Enquanto você age com ações diante do Senhor, sem receber algo em troca, é o Senhor que libera sobre a tua casa, meu irmão. Não espere nada do homem, não espere nada, meu irmão. Espere do Senhor. Outra vez, eu quero me desesperar. É o Senhor que vai honrar o seu sustento. Não tema, faça a vontade do Senhor. Honra o Senhor com tuas finanças. Honra o Senhor com tuas palavras. Honra o Senhor com teu caráter. Honra o Senhor na sua casa, fora de casa. Honre ao Senhor onde você estiver. Senhor, venha moldar em nós o caráter de Cristo. Senhor, venha moldar em nós, ó Pai, o caráter verdadeiro, ó Pai. Venha nos ensinar a amar ao próximo verdadeiramente. Ó Deus, venha nos ensinar, ó Deus, a amar o próximo, assim como o Senhor nos amou, ó Deus, ao ponto de dizer, ó Pai, que nós devemos entregar a nossa vida ao próximo, assim como diz em 1 João 3,16, que nós devemos amar ao próximo, nós devemos honrar ao próximo, nós devemos observar, ó Deus, as suas ações diante do teu livro e sermos praticantes em nome de Jesus. Ó Deus, libera sobre nós essa semana o extraordinário, Pai. Bênçãos, ó Deus, que nós não devemos nem contar, ó Pai. Nós queremos te agradecer nessa noite, que a maior honra veio da tua parte, a parte do Senhor, ó Deus. Nós somos honrados em conhecer ao Senhor. Entendemos, ó Deus, que nosso Senhor nos colocou na mesa e nos chamou de filho. Ó Deus, nós queremos te honrar verdadeiramente, Pai, com as nossas ações de graças, com os nossos louvores, com a nossa voz, ó Deus, em nome de Jesus. Venha nos ensinar a como te honrar verdadeiramente, Jesus. Venha nos ensinar, ó Deus, a ser reto diante da tua palavra, a tudo que o Senhor colocou em nossas mãos, que nós devemos te adorar, engrandecer e honrar o Senhor. Ó Deus, porque o Senhor permanece fiel conosco, o Senhor sempre foi fiel. Nos ensina a te agradar, Jesus. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, se há algo em nossos corações, ó Deus, que está tentando impedir, ó Deus, de nós acessarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor já liberou sobre nós, ó Pai, afasta em nome de Jesus. Toda pedra de tropeço, ó Deus, todo espírito maligno, toda palavra mal lançada sobre esses jovens, sobre esses adolescentes, sobre esses homens, sobre essas mulheres, sobre a tua igreja, Jesus, em nome de Jesus, Pai. Caia, Pai, todo mal, caia todo laço, ó Deus, que nós possamos apoiar uns aos outros, ó Deus. Entendemos se o outro irmão está caindo, ó Deus, está fraco na fé, assim como Arão e Hur, ó Deus, nós devemos honrar ao Senhor, e honrando ao Senhor, levantar esse irmão, ó Deus, levantar os braços deles, ó Pai, para que eles possam estar firmes diante da tua presença, Senhor. Ó Deus, se há alguém entre nosso meio que pensou em desistir, ó Deus, que o Senhor venha alcançar essa pessoa em nome de Jesus. Ó Deus, se essa pessoa foi machucada por algum homem, ó Deus, por algum líder em outra igreja, em alguma casa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Se essa pessoa foi desonrada onde ela estava, Pai, essa noite o Senhor venha honrar essa pessoa. Em nome de Jesus. Honra o que são teus, Pai. Nós estamos aqui porque nós somos, ó Pai, necessitados diante de Ti, Pai. Necessitamos da Tua presença, necessitamos do Teu amor, necessitamos da Tua graça, necessitamos, ó Deus, do Teu coração em nós, ó Pai. Um coração puro, um coração verdadeiro, um coração que deve agir com honra ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou
pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Glória a Deus. Me sinto tão amado por ti. Irmãos, tem alguém entre nós aqui que ainda não decidiu entregar sua vida para Jesus? E hoje você quer entregar sua vida para o Senhor, reconhecê-lo como o único, suficiente Salvador da sua vida? Tem alguém entre nós? Eu vou dizer para você, a única solução, irmãos, é Jesus Cristo. O único caminho é o Senhor Jesus Cristo. A única verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo. O único que vai te entregar vida e vida com abundância é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem alguém entre nós? Pastor, eu estava afastado, pastor, eu quero voltar para a presença do Senhor. Eu quero estar na presença de Jesus, eu quero voltar. Essa igreja vai te ajudar, irmãos. Essa igreja vai te ajudar. Pastor, eu quero voltar para a presença do Senhor. Quero que você ergue a sua mão, nós vamos orar por você. Talvez você que está nos assistindo também pode mandar uma mensagem para nós. Manda uma mensagem para a nossa equipe. Nós vamos estar ligando para você, entrando em contato com você. Nós vamos estar orando também pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Mas você que quer entregar sua vida para Jesus, voltar para a presença do Senhor, essa igreja vai orar por você, amém? Tem alguém? Pastor, eu quero unir nessa igreja, quero fazer parte desse ministério, dessa comunidade, para juntos adorarmos ao Senhor, para juntos servirmos ao Senhor. Em nome santo do Senhor também está aqui também essa oportunidade, amém? Tem alguém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Meu amigo Mota, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. A palavra é gostosa, né? A palavra é gostosa. Amém. Amém. Irmãos, já está aberto já as inscrições para o encontro com Deus, viu? Se eu fosse você, eu correria lá para fazer a sua inscrição, tá? As vagas são limitadas e nós já estamos já muito animados para esse dia. No dia 11 a 13 de julho, tá? É o nosso encontro com Deus, em nome santo do Senhor. Você que nunca passou pelo encontro, irmãos, tem irmãos aqui que passaram pelo encontro, que Deus mudou a vida. O encontro é uma bênção, o encontro é tremendo, 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 amém? E você quer participar, irmão, faça suas inscrições. Pastor, qual que é o valor do encontro? São 3 dias na presença do Senhor, muita ministração, Deus trazendo sobre nós palavras, muita libertação, muita bênção, bênção, bênção mesmo. Não tem nem como descrever como é o encontro com Deus. É só quem passa mesmo para poder saber, amém? Você que ainda não passou, faça suas inscrições em nome de Jesus. Vai ser do dia 11 a 13 de julho, tá? Você tem todo esse tempo. Pastor, qual o valor da inscrição? O valor da inscrição é R$200 para a pessoa individual e 180 para o casal, para cada um, amém? Para cada casal. Pastor, eu vou passar mais o meu esposo, é 180 cada casal. Mas pastor, é muito caro, irmãos, não cobre nem a metade praticamente do trabalho que é feito. O trabalho que a gente fizemos no ano passado, a igreja cobriu muito mais dívidas ainda, gastos que foram. Mas graças a Deus os frutos estão aqui. Os frutos estão aqui, de pessoas que foram tocadas, transformadas, entregaram a vida para Jesus. Irmão, isso não tem preço, amém? Isso não tem valor, então para nós não tem problema, tá? O valor que a gente está cobrando as inscrições vai cobrir aí o valor da chácara, vai cobrir alguns gastos que a gente tem, e é maravilhoso. E eu não posso falar muita coisa, porque é só no momento que vocês vão ver. Pastor, mas eu já passei e eu quero ajudar alguém que não tem condições, e você quer doar uma inscrição, 2 inscrições, irmão. É só gente porque tem corajosa. Tem pessoas aqui que são frutos de doação de uma inscrição. Você não está entendendo? Então, se você quer sentir no coração, pastor, eu quero doar uma inscrição. Eu quero doar uma inscrição para alguém que não tem condições, mas tem vontade de passar, quer passar pelo encontro com Deus. Faz assim com as suas mãos, que nós estamos aqui, meu irmão, é mesmo só para receber essa bênção da parte do Senhor. E você vai ser uma pessoa que vai
apresentar a Deus a sua oferta, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Pastor, eu quero abençoar com uma inscrição, com 2 inscrições. Nos procure, em nome de Jesus, que a gente vai estar direcionando esse valor para a pessoa que vai estar em nome santo do Senhor. Pastor, aonde que eu faço a minha inscrição? Para os irmãos que estão nos assistindo, já tem o link que está sendo já compartilhado para você fazer a sua inscrição online. Para os irmãos aqui da igreja que está no culto, tá? Nossa irmã ali no fundo, a nossa irmã Denise Neres, a nossa irmã Bruna, está posicionada ali para também fazer as suas inscrições. Pastor, como eu faço o pagamento das inscrições do encontro com Deus? Nós já estamos anunciando para que você tenha prazo e mais prazo, para você pagando de pouco a pouco, até na data você já está quitado com a sua inscrição, sem preocupação nenhuma, tá? Pastor, mas eu não tenho um cartão de crédito. Meu irmão, tem o boleto IBN Rondonópolis, né? Nós vai lá, irmão, paga lá. Eu quero que você vá, eu quero que você tenha um encontro com o Senhor, eu quero que você vá, meu irmão, e tenha um encontro genuíno com Cristo. Você vai sair de lá transformado, amém? Porque o encontro é tremendo, amém? Glória a Deus. Você pode pagar também no cartão de crédito, você pode fazer do jeito que você quiser, mas participe, não deixe de participar em nome de Jesus, amém? Irmãos, para o mês que vem também, nós temos Congresso das Mulheres, tá? Você que vai participar, irmãos, todas as mulheres aqui já está convocada. É membro da IBN Rondonópolis, já está convocada, viu? Você vai procurar a pastora Lohane ali, em nome de Jesus, você vai fazer as suas inscrições lá, em nome santo do Senhor, vai ser bênção demais, vai ser lá na PIBA, na Primeira Igreja Batista Nacional Rondonópolis, lá no centro da cidade, e vai ser maravilhosamente bênção, em nome de Jesus, glória a Deus. E você que é mulher, que da IBN Rondonópolis, já vai se preparando, marca essa data, em nome de Jesus. É o valor, também o valor simbólico das inscrições, é R$50, né, amor? R$50 as inscrições. E para o mês de maio também, nós temos o Congresso dos Homens, tá? Congresso dos Homens também no mês de maio. Você também que é varão, que é homem de Deus, aqui tem homem ou não tem? Vixe, tem pouco. Não, é vergonha, não, é vergonhoso. Tem homem aqui na igreja, irmão? Glória a Deus. Eita, Maquiel gritou mais alto, né, varão? Tá, glória, hein? Vai ser dia 23 e dia 24 de maio, vai ser lá na cidade de Itiquira, na igreja IBN Itiquira do nosso amigo pastor Clavier, tá bom? Os homens também, meu irmão, você ainda vai receber uma mensagem ainda, mas nós já temos alguns homens colocaram seus nomes lá, tá? E vai ser abençoado também, vai ter também lá um campeonato de futsal, né? Um campeonato de futsal entre as IBNs, tá? Um campeonato santo, né? Ali vai ser só crente jogando bola, em nome de Jesus Cristo, com um investimento de R$50. Nos procure, me procure, que eu estou aí responsável pelas inscrições, amém? Glória a Deus. Eu quero ver toda a igreja participando, amém? Deus abençoe a sua vida. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Tem mais algum recado, irmão? Amém, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai querido Deus Santo, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos, ó Pai querido Deus Santo, por sentir a Tua presença através dos louvores, por ouvir a Tua voz através da palavra, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por cada irmão que está aqui, em nome santo do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai querido Deus Santo, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por esse ministério, pelas nossas vidas, por essa família, ó Pai, por essa comunidade. Pai querido Deus Santo, que venha acompanhar esse povo, na hora de ir embora para a sua casa, ó Pai querido Deus, que venha livrar de todo o mal, livrar de acidente, livrar do homem sanguinário, livrar do ladrão, ó Pai querido Deus Santo, mas que venha levar com segurança para o seu lar, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Pai, venha, temos uma semana abençoada, em nome santo do Senhor, porque eu tenho certeza que essa semana vai ser uma semana de milagres, em nome de Jesus. E com a sua mão levantada para o céu, que a presença de Deus Pai, o sangue redentor de Cristo Jesus, a íntima comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, em nome de Jesus. E a igreja diz: que Deus abençoe, irmãos. Cumprimente esse irmão que está do seu lado aí, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Beijos teus pés diante de